Então, como eu estava fazendo uma breve introdução, a gente está no 8º Colóquio Internacional de Estudos sobre Homens e Masculinidades, no eixo temático Masculinidades e Políticas Públicas, e a mesa tem como título, essa mesa que a gente está aqui agora, Olhares Críticos sobre Políticas de Saúde Integral aos Homens no Brasil. É uma sessão de mesa redonda que pressupõe a ideia de troca de ideias, de conhecimentos, compartilhamento, pensando bem num cenário de um evento internacional. Eu falava um pouco antes, na introdução, que é o modelo possível, não desejável. O desejável era que a gente pudesse estar presente, mas esperamos que em breve, no anúncio de amanhã, para o próximo encontro internacional, a gente possa voltar ao desenho presencial, poder seguir, eu acho que esse movimento que é tão bonito dos colóquios internacionais, e tão potente do ponto de vista do intercâmbio de conhecimentos. A sessão ela é composta por 5 apresentações e um diálogo feito a partir das interlocuções. A ideia da gente, inclusive, é que, depois das apresentações, a gente possa fazer como moderação esse processo de promover algumas trocas, e quem tiver na sessão aqui assistindo como audiência pode também enviar comentários pelo chat, perguntas também. Nessa parte de baixo da tela tem espaços para poder fazer questões, tá? Então é isso, a sessão está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois por algum meio da própria rede. E então, meu nome é Benedito Medrado, para quem entrou depois. Sou do Instituto Papai do GEMA, da UFPE, e também sou ponto focal do Meninguete Brasil. Tá? Então, eu vou passar direto as apresentações, e ao invés de apresentar um por um, a gente vai se apresentando na medida em que for fazendo cada uma das exposições, né? Porque aí a gente consegue articular também produto e produtores. Então, a primeira apresentação, breve apresentação, é do Marcos Nascimento. Tem como título Política Nacional da Atenção Integral à Saúde do Homem, Conquistas, Desafios e Perspectivas. Então, Marcos, querido, por favor. Obrigado, Benedito. Bom dia, pessoal. Buenos dias a toda a gente que está nos assistindo desde o Equador e outros países da América Latina. É um prazer estar aqui. Eu também não fiz uma apresentação em PowerPoint, só temos 10 minutos, então eu vou focar em alguns elementos dessa discussão sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Lembrando que essa política ela foi lançada em 2009, mas nos anos anteriores, de 2006 a 2008, houve uma série de debates e discussões acerca, né, do que seria necessário para uma política nacional de atenção integral à saúde do homem. Essas reuniões reuniam não somente pesquisadores e pesquisadoras, né, do campo da saúde e de campos relacionados a essa discussão, mas também gestores de políticas públicas e sociedades médicas, né? Mas eu costumo sempre falar que é uma política de gabinete, né? Ela nasce, na verdade, no Ministério da Saúde, né? Eu uso essa imagem de que a gente não tinha uma fila de homens na porta do Ministério da Saúde demandando uma política específica para essa população. Diferentemente do que aconteceu e iria acontecer posteriormente, né, com a política de saúde da população negra, com a política de saúde LGBT ou com a própria política de saúde das mulheres. Vale ressaltar que nós somos um dos poucos países do mundo que temos uma política específica para homens na saúde. Além do Brasil, Austrália, Irlanda e Irã, no Oriente Médio, têm políticas específicas para os homens. Alguns outros países têm políticas de província, né, como é o caso do Canadá e outros países, mas não uma política nacional. Jorge Lira e Benedito Medrado coordenaram um projeto de análise dos 10 anos da política, e talvez eles vão falar um pouco mais sobre isso mais adiante, da qual Adriano Beiras, Érica Alvarenga, eu e Áurea Correia participamos como pesquisadores em cada uma das regiões do Brasil, e aí eu vou trazer algumas questões específicas do Rio de Janeiro, né? Eu sou pesquisador da Fiocruz. Na Fiocruz eu trabalho por uma unidade específica que se chama Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, e sou professor, né, e pesquisador, né,
dos cursos de mestrado e doutorado em saúde coletiva do Instituto Fernandes Figueiredo. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem algumas singularidades, né? Assim, a preocupação com a saúde dos homens, ela, em termos de políticas públicas, ela é anterior à própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? E é importante destacar isso porque um dos eixos da política, que é o eixo de ação sobre paternidade e cuidado, já vinha sendo trabalhado anteriormente no âmbito tanto municipal, né? Pensando no município do Rio de Janeiro, quanto também do Estado do Rio de Janeiro. Com o advento da política, e é importante ressaltar também que, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem coordenação estadual da política de saúde do homem desde o seu início, tá? Desde 2009. Assim, a gente tem uma história institucional, né, em termos da Secretaria Estadual de Saúde, de implementação, ou seja, um compromisso de implementação da política. A gente vai ver que é um pouco mais complexo, tem os seus desafios nesse processo de implementação, mas desde 2009 a gente conta com uma coordenação estadual de saúde do homem ligada à atenção primária em saúde. Mas, como eu dizia, anteriormente à própria política, já havia, né, uma preocupação, sobretudo, com o tema da paternidade do cuidado. Talvez esse seja o tema mais alavancado no Rio de Janeiro sobre saúde do homem naquele momento. Então, desde 2004, o mês de agosto é considerado como o mês de valorização do cuidado paterno, e essa discussão sobre paternidade ela foi capitaneada por um comitê específico que reunia sociedade civil, atores das políticas públicas, não só da saúde, mas da educação, do desenvolvimento social, do mundo do trabalho, e também representantes de organizações da sociedade civil, de organizações não governamentais. Esse comitê, Comitê Macrofunção Vida, né, que funciona até os dias de hoje, ele vai ser um impulsionador, né, das discussões sobre masculinidade e saúde, e especificamente sobre paternidade e cuidado. Com isso, tanto a implementação da Lei do Acompanhante, né, que também é anterior à política de 2005, né, a Lei do Acompanhante, mas, sobretudo, pensar as unidades de saúde como unidade de saúde parceira do pai. Então, esse projeto, que foi alavancado, né, pela Secretaria Municipal de Saúde, ele acabou se tornando, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, tá? Acabou se tornando, de alguma maneira, uma inspiração, mais adiante, para o próprio Ministério da Saúde, como uma experiência importante de tornar os serviços de saúde mais amigáveis aos homens, de maneira em geral, mas, em particular, o reconhecimento daquilo que Jorge Lira e Benedito Medrado já colocavam lá na campanha do Instituto Papai, de que pai não é visita, né? Então, assim, da participação dos homens no cenário do cuidado e, sobretudo, no cenário de serviços de saúde, não serem encarados como visita, mas na sua qualidade de pai. É importante destacar que toda essa construção, ela, na verdade, acaba, de alguma maneira, visibilizando algumas experiências cariocas que vão ser importantes, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, pensando na América Latina, né, que é o caso, né, da maternidade Carmela Dutra, aqui no Rio de Janeiro, né, e o seu espaço H, espaço para os homens, um espaço de acolhimento para os pais, desde o pré-natal até as consultas de puericultura, né, posteriores ao nascimento, da mesma maneira que algumas estratégias de envolvimento de homens nos seus territórios através do trabalho das clínicas da família, né? Alguns casos aqui são emblemáticos, o da maternidade Carmela Dutra, mas também da clínica da família Santa Marta. E eles tiveram uma repercussão bastante grande, como eu dizia, tanto em nível nacional quanto internacional. Mas nem tudo são flores, né? Assim, apesar de todo esse capital acumulado, de toda essa experiência, a gente padeceu nos últimos anos, né, de uma deterioração em termos de gestão muito forte, né? Nós temos 2 ex-governadores presos, a gente tem um ex-governador que sofreu impeachment, grande parte, né, das denúncias estão alocadas no campo da saúde, né, por corrupção no campo da saúde. Isso fez com que todo esse capital acumulado, na verdade, padecesse, né, por questões relacionadas à gestão e à administração de recursos, o que acabou enfraquecendo
a saúde como um todo, mas a saúde do homem em particular, né? Então, é importante destacar isso, né? Hoje a gente tem apenas um único, e não é um caso isolado, no Brasil, né? Um único representante na Coordenação Estadual de Saúde do Homem. É o que a gente chama carinhosamente aqui de EUQIP. Ele não tem, a equipe é ele mesmo, né? E isso não é uma coisa específica do Rio de Janeiro, né? Como a gente vai ver em outras apresentações. A gente, mesmo após mais de 10 anos da implementação da política, a gente ainda vê a política sendo implementada, né? Então, como eu dizia, o fato dela ser top-down, né? Ela ter sido gestada em gabinete e ela foi sendo incorporada paulatinamente nos territórios, faz com que a gente ainda tenha trabalhadores e trabalhadoras da saúde que não conheçam a política de saúde do homem. A gente tem muitos usuários também que desconhecem a política. E, sobretudo, no caso da paternidade e cuidado, a própria estratégia de pré-natal do pai parceiro, né, vinculada ao Ministério da Saúde desde 2017, acaba também sendo ainda pouco conhecida em âmbito mais amplo, para além de algumas unidades específicas aqui no município do Rio de Janeiro. Contudo, essa semana participei de uma mostra de experiências sobre saúde do homem aqui no estado do Rio de Janeiro, organizado pela Secretaria Estadual de Saúde, e fiquei muito surpreso, no bom sentido da palavra, das possibilidades e da criatividade que determinadas equipes em diferentes municípios do estado estão conseguindo alcançar, né? Desde o uso de ônibus, com médicos, enfermeiros e atendentes, né, para fazer uma coisa itinerante em zonas rurais aqui do estado, desde grupos de WhatsApp sobre saúde do homem, onde usuários de determinadas unidades de saúde em alguns municípios se valem para tirar dúvidas, né, sobre questões relacionadas à saúde e outros tantos, né? Eu acho que eu estou chegando aos meus 10 minutos e fico à disposição para perguntas, esclarecimentos e outras conversas mais. Obrigado. Obrigado também, Marcos. Acho que as apresentações eu vou considerar como introduções, tá? Eu não vou nem com o tempo, para poder a gente, eu acho que, lidar com essas condições, porque eu acho que, de fato, o prioritário aqui é o diálogo, né, a interlocução. Então, boas introduções. Eu queria já te agradecer, Marcos, porque eu acho que a tua introdução já traz vários elementos, né, que a gente pode seguir dialogando. E aí eu passo, então, a palavra agora para o Adriano Beiras. O título do trabalho é Análise da implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens no Brasil, na região sul do país. Então, pensando principalmente a Grande Florianópolis, o Adriano está com uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, obrigado, Adriano. Pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Muito legal estar com vocês aqui, tanto as pessoas que eu já conheço, quanto outros de fora e que estão podendo prestigiar esse trabalho que nós estamos fazendo. Como você colocou agora, eu acho que a parte do Marcos acaba sendo uma introdução de continuidade, né? Então, vale destacar que essa pesquisa que a gente está colocando aqui na região sul é parte dessa pesquisa maior que a gente está apresentando aqui, que foi coordenada pelo Benedito e pelo Jorge, e o setor Rio foi o Marcos, e no caso aqui, o Margens, a gente foi o setor Sul, né, a parte do Sul, analisando também essa questão da política nacional da saúde do homem naquela ocasião da pesquisa, né? Então, aqui no Sul, já um pouco a introdução que o Marcos faz, já traz um pouco do caminho, e a gente pode fazer um aspecto comparativo em relação a Florianópolis. Então, Florianópolis é uma cidade aqui do sul do estado de Santa Catarina, capital do estado de Santa Catarina, na região sul, está bem no meio da região sul, né? Então, acima está a região Paraná e embaixo Rio Grande do Sul. É uma cidade do litoral e que tem um sistema de saúde organizado, relativamente bem visto em termos da questão do trabalho que se fazia com análise de famílias e na atenção primária, embora atualmente o governo tenha mudado essa questão no NASP que existia antes.
e passou a mudar para um outro programa. E a realidade local em relação ao trabalho com a saúde do homem, ela foi uma realidade bastante complexa quando a gente foi aqui, na medida em que havia poucos trabalhos específicos nesse sentido e uma dificuldade que a gente teve de analisar em termos da gestão, né? A pesquisa ela contemplou um trabalho com gestores, com potenciais usuários, com usuários e com gestores estaduais e com médicos também e gestores municipais. E esse trabalho foi vinculando uma questão importante de uma limitação e de certa impotência no trabalho nesse sentido, porque no âmbito da gestão ainda se colocava aqui uma questão de que muito acabavam coadunando muitas diretorias em relação à saúde do homem e não entendiam a especificidade daqui. Então, no processo de análise aqui do Sul, nós ficamos pensando muito por que isso acontecia aqui, e por um lado tinha a ver com o fato de que o que vinha de atenção à saúde do homem acabava sendo recebido a partir das demandas da atenção primária, que tem um conjunto de postos de saúde bem organizados aqui, nós vemos assim que comparado a outros lugares do país, mas havia assim uma limitação de pensar em reivindicar uma saúde específica, integral e específica para o serviço da atenção do homem. O que nós percebemos na época também foi que a própria política ela era pouco conhecida aqui. Então, um dos campos de atuação foi que dentro da pesquisa que cada região fez foi encontrar ações específicas na atenção primária que envolvessem pré-natal, os aspectos de violência, outros aspectos específicos da saúde do homem. E nós não encontramos aqui, as ações não tinham ações pontuais específicas, não estavam acontecendo, e a nossa pesquisa acabou acontecendo no âmbito secundário, num grupo de homens que estava acontecendo num CAPS, que envolvia o trabalho de homens que tomavam medicação, de medicações diversas, inclusive algumas de depressão, e a atuação acabou sendo nesse âmbito. Mas o que nos chamou muita atenção no período aqui é que ações como essa que estavam vinculadas, elas também acabavam não estando vinculadas a de qualquer diálogo com a Política Nacional de Saúde do Homem e tampouco com a atenção primária, que era o nosso foco. E acabavam sendo atuações muito específicas que não dialogavam. Então, chamou a atenção o aspecto da falta de conhecimento da política. Tanto é que, no âmbito da gestão, algumas das ações que foram apontadas pelos gestores ainda eram bastante iniciais de explicar o que era a política, de construir alguns seminários específicos que explicavam algumas especificidades e como ela podia ser trabalhada, num âmbito bastante inicial e primário ainda. A gente percebeu muita mudança de gestão aqui, que ocasionou uma dificuldade, porque não entravam pessoas especializadas no âmbito da saúde do homem, e sim vinculadas a outros setores, como a saúde indígena, ou saúde mental, ou vários outros setores, e não tendo uma vinculação tão clara com os aspectos de gênero e especificamente da necessidade de aspectos voltados. Um outro aspecto que foi posto aqui, que eu acho que pode ser uma coisa interessante para conversarmos no âmbito de um congresso de masculinidades, foi que um dos médicos que foram entrevistados, ele critica um excesso de atenção ao Novembro Azul, então ainda no âmbito da medicalização e no trabalho da questão da próstata, e não havendo aqui uma ampliação para ações que fossem mais vinculadas a outras questões diversas com interface de gênero e masculinidade. Ainda parecia que, de certa maneira, a ideia da atenção específica para a saúde do homem aparecia em novembro e não no resto do ano, aparecia no momento em que estava relacionado à questão da próstata. Já outro aspecto relacionado à atenção dos usuários, foi interessante entrevistar alguns relatos de homens trans e a dificuldade de também uma atenção especializada nesse sentido e um reconhecimento desse lugar, né, no âmbito da atenção primária. Ainda que haja uma atenção de modo geral, essas especificidades acabavam não entrando muito nesse sentido. Então, se fala da necessidade de pensar espaços de acolhimento mais amplos para além do Novembro Azul e de uma valorização de uma dimensão maior no âmbito dos potenciais usuários, do âmbito mais biopsicossocial, ampliando, né, o entendimento desses usuários dentro das especificidades de outras subjetividades e subjetivações.
Também eles conversaram sobre determinados temas que consideravam tabu, de alguns aspectos que eram um pouco vinculados ao trabalho e a necessidade de investir mais em estratégias de captação, que isso também é um ponto que foi posto pelos profissionais nesse sentido. Eu acho que foi importante colocar. Há uma preocupação com condições de trabalho e funções específicas, como paternidade no âmbito de potenciais usuários também. Aqui se falou também, no âmbito dos gestores, da preocupação com a disseminação de ESTs, atribuição a tarefas de coordenação relacionadas a EST/AIDS. Isso é um ponto importante, porque quando a gente falava dessas questões, havia uma separação dessas categorias, e a gente ficou refletindo bastante na discussão sobre essa questão de quando esses temas se entrelaçam e acabam não ficando nenhum setor e nenhum outro. Aqui, especificamente, eu estou falando do setor de EST/AIDS, e então, nesse sentido, alguns aspectos que poderiam ser trabalhados como saúde do homem acabam sendo colocados nesse setor e não são vinculados nenhum e nem outro, fica num âmbito muito sectorial e pouco sistêmico e ampliado, né? Assim, essa não é a nossa questão. Então, essa questão muito separada foi também questionada aqui, colocada como um ponto, né? Nós também entrevistamos caminhoneiros na época, falando sobre doenças prevalecentes, como doenças do sistema circulatório, diabetes, e algumas ações que aconteciam aqui no âmbito da SC e da BR, que passa próximo aqui, e a dificuldade da inserção desses profissionais num trabalho voltado para a saúde do homem, dentro do que é ações de atenção primária ou projetos de intervenção específicos nesse sentido. De um modo geral, a gente pode dizer que a Política Nacional de Saúde do Homem tinha naquele momento, eu acho que de certo modo ainda continua, pouca articulação e implementação, ainda se encontrando em fases muito iniciais, ou indo e voltando, aprimora-se, mas muda a gestão e volta para um âmbito de estágio inicial de atualização, e entendimento e sensibilização sobre essas questões, com pouca vinculação específica no âmbito de gênero e masculinidades, colocando como esse homem como mais um usuário geral, genérico, e não com suas especificidades. As soluções e diretrizes identificadas pela equipe para isso seria uma maior interlocução, mais frequente com as coordenações regionais, estaduais e federais, porque essas interlocuções não estavam acontecendo de uma maneira profícua. Ou também uma interlocução mais eficiente entre as divisões das secretarias estaduais, como às vezes coadunava muito em uma só e as coisas se apagavam ali, né, não havendo uma especificidade. Estabelecer também uma articulação entre coordenações de saúde com homens e outras entidades sociais. Isso também não acontecia, que possam ampliar uma rede de atenção específica nesse sentido. A questão da gestão e dos profissionais de atenção básica e o estabelecimento de indicadores específicos estaduais também foi algo que foi levantado nesse âmbito como possível questão. E então também essa possibilidade de fazer ações que sejam mais integradas nas outras temáticas que envolvem a política e que incluam o resto do ano e que incluam uma sensibilização maior do campo em todo esse setor, que é o que não acontecia tanto, assim. O que a gente percebeu é que há uma grande necessidade de difusão maior da política e de entendimento de sua importância na regionalidade e nas questões específicas do Estado, né? E algumas dessas coisas ficavam invisibilizadas pelo fato de que a atenção primária ela tem um bom nível de atendimento na região, e se entendia que ali não havia especificidade com os homens, e sim, no geral, como mais um sujeito que entra no âmbito da política e recebe a atenção. Então, há uma certa limitação nesse sentido para entender as especificidades regionais. E isso, de certa forma, diz da região de Florianópolis, da Grande Florianópolis, que, de certa maneira, é bastante diferenciada em relação ao resto do estado, né? Então, isso ainda permanece, e a necessidade de pensar para além da questão da política e da lei, mas como efetivá-la
no âmbito regional e que todos os profissionais ou também os usuários entendam a importância e a especificidade dessa política. Acho que, do modo geral, é isso aqui da região. Acho que foi um campo complexo e, ao mesmo tempo, muito instigante, e a gente pode dialogar junto com os outros campos para fazer comparações específicas das regionais. Obrigado. Obrigado, Adriano. Novamente, seguimos a ideia de introduções, né? Então, acho que são grandes introduções que vocês estão fazendo para o trabalho que nos instigam, acho que, a pensar a partir daí. Então, acho sempre importante que as pessoas que estão assistindo também pensem que podem apertar esse chat aí, fazer questões, perguntas, comentários, porque vai tornando, então, a sessão ainda mais dinâmica, tá? Aí depois, quando acabar as apresentações, a gente fizer a rodada e a gente abre, então, para os diálogos. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Eric, então, do sul ao norte do país agora. Então, a gente vai para Belém do Pará, região norte. O trabalho que vai ser apresentado pelo Eric, em coautoria com a equipe, é a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem na região norte do Brasil. Então, Eric, querido, fique à vontade. Bom dia, obrigado, Benedito. Queria saudar todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse momento. E eu vou falar, dar mais alguns detalhes de como tem sido essa implementação da política de saúde do homem na região norte. Muita coisa já foi ressaltada pelo Marcos e pelo Adriano, até porque muito da nossa realidade aqui na região norte é compartilhada com os colegas das outras regiões, como, por exemplo, o que o Marcos chamou de equipe, que são aquelas equipes de uma determinada coordenação, no caso, a coordenação de saúde do homem. E você tem uma pessoa só sendo responsável por coordenar uma política num estado inteiro. Então, para quem não conhece a realidade brasileira, você tem estados extremamente populosos, como os estados do Sudeste, aqui do Norte também, o estado do Pará, tem mais de 8 milhões de pessoas. Então, uma extensão territorial imensa, que é muito comum também aqui na região Norte, é a região mais extensa do país, que traz muitas dificuldades por conta disso, porque imaginem o que é você gerir uma política em um estado que é do tamanho de vários países, por exemplo, da Europa ou até aqui da América do Sul. Então, estamos falando desse contexto. Então, você tem uma política que, em geral, é gerida por uma pessoa só, uma equipe muito reduzida, com recursos financeiros quase que inexistentes. Então, essas pessoas precisam trabalhar, como a gente chama de pegando carona, ou seja, trabalhando com outras políticas que possuem algum recurso. Então, a política de saúde do homem trabalha junto com a política de saúde da mulher, com a política de HIV, AIDS, com a política de tuberculose, enfim. Quem tiver recurso, esses gestores e gestoras acabam tendo que ir atrás para conseguir realizar alguma coisa. Aqui no Norte, as ações são muito restritas à atenção primária, que é, inclusive, uma demanda da própria política, que esse trabalho seja mais voltado para a atenção primária, por conta também de uma realidade da população masculina aqui no Brasil, dessa dificuldade com os cuidados preventivos. Então, você vê mais um trabalho voltado para as unidades básicas de saúde, com campanhas, palestras, oficinas, muito voltados para, por exemplo, o mês de novembro, que é conhecido aqui no Brasil como o Novembro Azul. Aqui a gente tem também uma tradição, uma estratégia de que cada mês tem uma determinada cor e que dentro dos serviços de saúde você vai direcionar a uma determinada política, a um determinado problema de saúde, como é, por exemplo, a saúde do homem. Então, novembro é marcado como um mês para se pensar a saúde do homem. As demandas e as ações voltadas para a saúde são muito concentradas nesse mês de novembro.
E, ultimamente, tem se pensado muito que, já que cada mês concentra uma ação em uma determinada questão de saúde, que em cada mês desse você pense essa questão também relacionada à saúde do homem. Então, se você tem o janeiro, que é voltado para a saúde mental, que você pense na saúde mental do homem. Em outro mês, que é voltado para a questão do suicídio, que se pense também o suicídio dentro da população masculina. Enfim, aqui a gente também tem algo que é comum a diversas capitais, que Belém atende demanda de outros municípios. Por Belém, a capital do estado do Pará, ser uma cidade que tem mais estrutura, tem mais uma rede que atende, uma rede que tem mais possibilidades do que vários outros municípios próximos. O que acontece é que vários homens, várias pessoas desses outros municípios próximos e até os mais distantes precisam vir para Belém para conseguir ser atendido, para conseguir acessar algum tipo de exame que só tem na capital. Outra coisa que é muito comum aqui é que é uma rotatividade muito grande das pessoas que trabalham dentro dessa gestão. Então, quando muda um secretário de saúde, em geral, muda a equipe dele toda. Então, as pessoas que estão na coordenação acabam mudando. E também tem uma prática que é muito comum, de que a pessoa que sai, ela leva todo o registro do trabalho que ela fez. E quem chega para trabalhar quase que começa do zero. E a gente tem percebido muito, não só nesse projeto, como em outros que a gente está trabalhando, as pessoas que têm entrado nesses cargos, têm assumido, elas não têm nenhuma experiência com a saúde do homem. Elas vêm de outras áreas. Em geral, são pessoas da área da saúde, e, em geral, também enfermeiros e enfermeiras, que assumem esse papel e nunca trabalharam com as políticas de saúde do homem. Então, acabam tendo que... E como você entra num trabalho em que você não tem muito, você quase não tem o registro do que foi feito anteriormente, então essas pessoas nos contam sempre uma sensação de que, olha, estou aprendendo agora, calma, tenham paciência comigo, estou só 1 mês a 2 meses no cargo. E no caso do Pará, a gente tem uma situação também que não é comum no Brasil. Você tem um gestor que está na saúde do Estado e ele já está há pelo menos uns 4, 5 anos trabalhando com ele, tem na equipe, aí já não é uma equipe, que tem pelo menos umas 3 ou 4 pessoas trabalhando com ele, e dentro da equipe tem um servidor lá que ele está desde o início da implementação da política de saúde do homem no Estado. Então, ele está desde 2010. E esse cara tem o registro dessa política inteira, tem um conhecimento enorme sobre tudo que tem sido feito aqui no Estado. E isso, a gente tem observado que isso tem proporcionado um trabalho muito bom, que eles conseguem fazer muitas coisas. Um trabalho extremamente diverso, amplo, que envolve várias questões relacionadas à população masculina, o que traz para a gente a importância da gente conseguir, de alguma maneira, bolar alguma estratégia para que você consiga ter um trabalho como esse, mais longevo, uma estabilidade maior no cargo, que é o que essas pessoas, em geral, não têm. Mais outras coisas que a gente conseguiu captar nas pesquisas e conversando com esses gestores, é que o machismo dificulta muito a entrada dos homens nesses serviços, na realização dos exames, etc. A gente ainda tem uma influência muito forte das mulheres da família na participação do homem nos serviços de saúde. Muitos deles só vão ser atendidos se uma mulher estiver do lado ou se uma mulher provocou este homem a ponto de dizer: vai te cuidar, tu precisa ir no médico, precisa procurar uma unidade de saúde. Então, as mulheres acumulam também essa função do cuidado à saúde desses homens. Elas acabam sendo muito importantes para que eles possam acessar esse serviço. Os homens jovens
eles pouco frequentam também os serviços, pelo menos os de atenção primária. O que os profissionais de saúde têm nos dito é que a partir dos 30 anos é que acontece um aumento no acesso dos homens na atenção primária. Eles têm um desejo muito grande de que, quando eles forem numa unidade básica de saúde, eles consigam sair daquela unidade e resolver todos os problemas dele naquele lugar, que é quase que impossível pela complexidade das questões de saúde que existem. E o fato de você ter um sistema muito... uma fila para conseguir exames que é enorme, para conseguir atendimento em determinados profissionais especializados também muito grande, faz com que muitos desses homens não busquem atendimento por causa disso. Então, eles buscam o cuidado fora do serviço de saúde, ou seja, através de automedicação, através de remédios caseiros, que é muito comum aqui na nossa região, muito por conta de um saber indígena, um saber ancestral, de uso de chás, de uso de plantas, para tratar diversas questões. Falando nisso, a população indígena, quilombola e LGBTQIA+, tem sofrido muitas discriminações dos próprios profissionais de saúde, porque, assim como o Adriano comentou, não há um respeito das especificidades dessas populações. Por exemplo, os homens indígenas, eles se sentem discriminados pelas tatuagens que eles têm no corpo, tá? Os homens quilombolas nos contaram da dificuldade que é quando eles falam sobre questões específicas que vêm da comunidade deles, como o uso de determinados remédios caseiros, que imediatamente são discriminados e colocados como se não fossem importantes pelos profissionais de saúde. Então, em geral, os desafios que a gente tem percebido a gente precisa de mais recursos para essa política, precisa de mais pessoas e mais qualificação profissional, porque muitas dessas pessoas que estão trabalhando também nos serviços de saúde e na política, elas não têm tanto conhecimento sobre o que é a política de saúde do homem, as questões da população masculina, entre outros. Maravilha, Eric, brigadão. Acho que eu vou passar direto, então, a palavra para o Pedro. Tá, Pedro? E a ideia, como a gente tem seguido, é de uma breve exposição, o pessoal está mantendo em torno de 10 minutinhos, e já, então, a gente começa a fazer algumas trocas, lembrando que tem pessoas que entraram agora também, que tem um campo do chat aí que vocês podem fazer questionamento, perguntas, e a gente vai transmitindo aqui, tá bom? Então, Pedro já está projetando. Ok. Um minutinho. Certo. Você pode falar um pouquinho para eu ver, porque eu achei que está baixinho o teu microfone. Vocês conseguem ouvir? Sim, se você puder cortar um pouquinho mais o microfone só na boca, porque pode ser que tenha alguém que não entende muito Está bem baixinho mesmo. Português, pode atrapalhar. Está melhor? Agora, perfeito. Eu acho que era o fone. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Muito feliz, muito grato de poder estar apresentando nessa mesa. Meu nome é Pedro Henrique Monteiro, sou daqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, e hoje eu vim apresentar o resultado do meu trabalho de conclusão de curso de Direito, que finalizei no ano de 2021, intitulado Políticas Públicas de Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva para Homens em Porto Seguro, 2017 a 2020, uma análise interseccional. Também sou membro do grupo de pesquisa e extensão Os Emancipatórios do Direito, aqui da universidade. Bom, o nosso objetivo da nossa pesquisa, inicialmente, era analisar quais em que estados se encontravam as políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva no município de Porto Seguro, já que eu... Desculpa te interromper, mas os slides não estão passando para a gente. Eu imagino que seja... Não, então se você clicar, ao invés de clicar na projeção, clicar nesse lugarzinho do lado dele, que é a apresentação, acho que tem 2 íconezinhos embaixo. Tem um que parece um totemzinho de
de slide, né? Aquele que a gente projeta de tela, e tem um outro do lado esquerdo dele, que aí eu acho que você consegue. Aí você vai ter que sair dessa e colocar de novo. Deixa eu ver aqui, peraí. Testar para ver. Não mudou? Não mudou a tela? Não, você tem que sair mesmo, fechar essa, desligar ela, né? Desligar não, no caso é parar agora, pronto. Isso, Aí ok. você vai lá no PowerPoint, ao invés de pedir para apresentar, você tem um lugarzinho do lado, tem uma figurinha, parece um livrinho aberto, assim. Aí, com esse formato, você consegue agora projetar, compartilhar ela com a gente, e aí você vai mexer nela e a gente vai conseguir ver aqui também. No Eu Zoom, não estou conseguindo achar esse livrinho aqui no PowerPoint. lá embaixo no PowerPoint, quando você clica na figura para poder Tá, apresentar, ok. ali do lado esquerdo, ele tem parece um livrinho. Ao invés de ser o que você usou, é o outro. Ok. Deixa eu tentar agora. Aí vamos ver se funciona. Agora sim. Você passa o próximo para ver? Passo. Deixa eu clicar. Foi? Isso, perfeito. Está funcionando perfeito. Pronto. Posso voltar, né? Então, o objetivo até então seria tentar entender em que estado estavam essas políticas de saúde sexual e reprodutiva no município, porque eu, enquanto ativista e pesquisador, né, durante a graduação do bacharelado em Humanidades, depois no curso de Direito, nós viemos promovendo alguns eventos e atividades no município no âmbito da saúde sexual e saúde reprodutiva. E aí, como procedimentos metodológicos, assim que começamos a pesquisa, começou a pandemia. E aí ficamos presos em casa em como fazer essa pesquisa. E a gente tentou, primeiro, com a Lei de Acesso à Informação, tentar fazer um diagnóstico de quais políticas existiam na cidade. E a LAI acabou se tornando nossa principal ferramenta assim, de realizar pesquisa dentro da cidade, e utilizando 3 planos nacionais de saúde diferentes, o de saúde da população negra, o de saúde integral do homem e a de saúde sexual e reprodutiva, usando os parâmetros, os programas, as ações e as diretrizes. Nós montamos 3 pedidos de acesso à informação sobre quais políticas poderiam ser produzidas, poderiam estar sendo produzidas no município e que poderiam fazer referência aos homens. Então, por isso, a gente usou esses planos como norteador. E, como resposta, a gente obteve esses projetos, que eu coloco aqui na tela, até por isso que eu coloquei o slide, e alguns, até então, não tinham a ver com, especificamente, a saúde sexual e reprodutiva, e os que tinham, de fato, foi que nós fizemos a análise, que foi o projeto do Novembro Azul, nos anos de 2017, 2018 e 2019. E, inclusive, junto com todos esses documentos, eu fiz o pedido nessa informação, esses documentos, que viessem online, mas eles fizeram questão que eu fosse buscar tudo impresso, e tinha uma carta do secretário de saúde, até então, uma carta onde ele me explicava algumas coisas, a gente faz essa análise dessa carta aqui mais na frente. E nós usamos a perspectiva interseccional para entender não só o contexto de como essas políticas foram produzidas, mas também como é que a gente poderia provocar intervenções dentro desse contexto. Então, não só como uma ferramenta de investigação, mas como praxis crítica, como preconiza a Patrícia Gil Collins. E aí, dentro da política do Novembro Azul, o objetivo dentro dos projetos não mudou, é isso que está aí na tela. Só que, quando a gente vai observar, tem uma clara inconsistência nos dados estatísticos que são apresentados dentro dos projetos. Então, no projeto de 2017, a gente tem que, em 2016, ocorreram 11 óbitos pela neoplasia de próstata. Mas, no ano seguinte, está dizendo que, em 2016, só ocorreram 3 óbitos, sendo que a fonte é o mesmo laboratório municipal. E aí, a gente observa que o texto passa um tempo falando sobre as causas de morbimortalidade, mas os projetos e as ações que nos enviaram até então não enfrentam essas causas externas de morbimortalidade dos homens. E também não há uma caracterização local da população masculina. Então, as ações não são exatamente propostas a partir de qual população que procura ou não serviços de saúde, até porque o gestor, na carta que ele me enviou, ele fala que a culpa dos homens não procurarem o serviço de saúde são deles, porque eles não procuram. E aí, dentro das medidas que nós encontramos, para tentar fazer uma divisão entre elas, nós chamamos de medidas preventivas e medidas de sensibilização. As preventivas a gente entendeu como aquelas que eram direcionadas
àquela população e a sensibilização para toda a comunidade, para os profissionais de saúde e para os outros grupos além dos homens. E aí queria destacar que a gente tem uma quinta-feira azul, é quinta ou quarta? Quinta, então pronto. Seria um atendimento noturno num único dia do mês, até às 8 horas, em uma única unidade de saúde, enquanto um aumento também de testes, de oferta de preservativos, de outros testes preventivos, e nas medidas de sensibilização a gente tem algumas palestras, atividade de educação em saúde, sinalização em pontos da cidade, tudo isso que acontece também no Outubro Rosa, essas formas de tentar chamar a atenção. E aí, na carta do gestor, ele coloca o seguinte, eu destaco algumas partes. Venho por meio deste informar que, referente ao cuidado à saúde da população negra, assim como em outros públicos, o município de Porto Seguro não faz segregação, mas entende que cada população tem suas necessidades e peculiaridades. E aí ele vai repetindo isso durante a carta, onde ele fala que o município não faz segregação, né, numa clara, talvez, desentendimento do que seria esse princípio da igualdade, da equidade e do tratamento diferenciado para grupos diferentes. Ele afirma que a saúde sexual e reprodutiva acompanha o público masculino nas questões de reprodução, orientação, oferta de método e encaminhamento para procedimentos que haviam sido suspendidos durante a pandemia da vasectomia. E aí, por fim, ele fala, vale ressaltar que é um desafio para as equipes a total inserção dos homens nos métodos definitivos de planejamento sexual, e uma das questões é o estereótipo do homem frequentar as unidades de saúde por não estarem doentes, e dificilmente entendem que a atenção básica tem como premissa a prevenção e promoção da saúde. E no final da carta, ele coloca um número diferenciado por sexo, de feminino e masculino, que procuraram serviços de saúde para provar que as mulheres procuram mais, que foram mais atendidas. E eu destaco essa carta também porque ele não foi exatamente... eu fiz o pedido dos projetos, ele não tinha necessariamente que escrever uma carta para me responder, mas ele fez questão que isso acontecesse, e ainda depois eu envio outros pedidos, e aí eu sou para receber o projeto de 2020, e eles me informam que a secretaria está aberta para me receber e para conversar sobre isso, e não me enviam nenhum projeto no pedido de acesso à informação. Enfim, finalizando o processo de escrita da monografia, a Câmara Municipal promulga uma lei do Dia do Homem aqui no município de Porto Seguro, né, para o primeiro dia de novembro, e esse Dia do Homem não é exatamente ligado com ações voltadas para o Novembro Azul, para a política de saúde, ou ligado à política nacional de saúde, não. O texto apenas diz para valorizar o papel do homem na sociedade. E esse texto passou com a maioria dos votos de 11-2 na Câmara. E, assim, das considerações finais, a gente percebeu que, dentro das ações que ocorrem no município, a gente tem medidas preventivas e medidas de sensibilização, e, por outro lado, os dados quantitativos são inconsistentes, não há investigação das causas da ausência dos homens nas unidades básicas na região, não há dados a respeito de raça, cor, orientação, idade, situação socioeconômica, e não há enfrentamento das causas externas de morte e mortalidade dos homens no município. E nem são apresentados os critérios usados para avaliação desses projetos. Então, o que a gente percebe é que não há uma avaliação dessa própria política do Novembro Azul, como é que está sendo o efeito dela. Porque no projeto de 2017 a gente tem assim, crise, os homens não aparecem, a gente tem 11 mortos. 2 anos depois está tudo maravilhoso, ninguém morreu, e olha o tanto de teste que a gente está fazendo aqui no ano de 2019. E, por fim, a gente acredita que a perspectiva interseccional e a sensibilidade interseccional é interessante e necessária para a produção de políticas públicas referenciadas nas demandas locais e na constante avaliação e revisão das ações governamentais. E é isso, muito obrigado. Meu trabalho foi orientado pela professora doutora Lidiane Ferreira, aqui da universidade. E é isso, obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Você pode parar agora a projeção. Pronto, saiu. Você interrompe agora a apresentação. Acho que é parar. Isso, agora. Então, obrigadão, Pedro. É bem interessante conhecer um pouco do teu trabalho e eu acho que você acabou exemplificando muito do que as 3 intervenções anteriores
fizeram, né? Você trouxe bem para o miudinho de uma experiência situada, muitas das questões que foram observadas de uma leitura mais regional que o grupo fez. E aí a última apresentação é uma apresentação por mim, que vou fazer agora nesse momento, e eu vou tentar fazer, inclusive, dialogando, obviamente, com as apresentações que vocês fizeram, mas muito com um projeto que foi já mencionado, tanto por Marcos, quanto por Eric, quanto por Adriano, que é o projeto coordenado por mim e por Jorge, que tem como foco exatamente a política de atenção integral à saúde dos homens no Brasil. E a gente deu o título dessa apresentação de Oportunidades e Desafios. Então, era um pouco nessa linha que a gente queria compartilhar algumas questões. Eu vou colocar aqui o relógio só para eu não me atrever a passar do tempo. Mau exemplo, não posso. Então, tá aqui. Vamos lá. Então, tá aqui. Eu acho que a primeira questão que a gente se coloca quando a gente pensou, que a gente se colocou quando pensou nesse projeto, tem a ver com um desafio muito grande ainda hoje no campo de trabalho com homens e masculinidade, seja no campo dos estudos, seja no campo da produção política e na intervenção e na gestão pública. Que é o seguinte, existe um volume muito maior de produções sobre masculinidades que falam daquilo que eu poderia chamar de políticas da intimidade, certo? Que tem a ver com um modelo cultural de socialização e sociabilidade dos homens, que de algum modo constrói uma certa ideia de que ser homem é naturalmente ser violento, ser homem é não chorar, ser homem tem a ver com se arriscar, e tem muitas experiências que questionam isso, que buscam apresentar outras versões de masculinidade, questionando isso, que a gente chama de uma masculinidade hegemônica. Mas muito dentro de um grande, digamos assim, de um grande campo que a gente poderia chamar de políticas culturais e que atravessam diretamente as experiências das pessoas. Poucas vezes essas experiências de leitura crítica, seja do ponto de vista do movimento, seja do ponto de vista da pesquisa, inclusive, tratam isso conectando com uma leitura sobre as instituições, sobre a economia, sobre a política, sobre a história, sobre processos institucionais que, de algum modo, favorecem esse tipo de produção cultural. Então, fica-se muito na discussão da produção cultural e pouco do ponto de vista das leituras das instituições. E a gente acha que é importante a gente fazer, não ignorar essas reflexões do ponto de vista de padrões culturais que interferem na vida da gente, mas também questionar como que as instituições, particularmente no nosso caso desse projeto, as instituições de saúde, promovem aquilo que seria o contrário do que ela deveria, de algum modo, estimular, desenvolver. Ou seja, se é uma política pública de saúde vinculada ao sistema nacional, que está vinculado a um modelo de atenção à saúde que não é de resposta a problemas, mas de prevenção e promoção, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, que quando foi instituído na década de 80, final da década de 80, que é um processo de redemocratização do Estado brasileiro, havia uma leitura muito importante que era feita sobre a saúde coletiva e particularmente sobre as instituições de saúde pública, que era uma crítica, baseada numa crítica de que os sistemas muitas vezes só respondiam às doenças. Não havendo doença, não havia resposta das instituições públicas. Mas que a própria institucionalização do SUS veio com uma releitura sobre saúde, que dialoga com a Organização Mundial de Saúde, que propõe, então, que as instituições de saúde deveriam promover saúde e não necessariamente responder a agravos, a problemas de saúde, ou seja, responder à doença. E aí, quando a gente olha para as políticas de gênero, de um modo geral, pensando originalmente nas políticas públicas voltadas para as mulheres, a gente percebe que isso ainda é um grande desafio, essa mudança de chave, essa perspectiva de pensar que uma política pública de saúde, ela deve ser integral. Inclusive, esse termo foi utilizado na nomeação original dessa política de saúde voltada à população masculina. Então, nas políticas de saúde voltada para as mulheres, já existe, ainda continuam persistindo problemas. Então, propor uma leitura sobre política de saúde do homem não é assumir que a política de saúde da mulher está resolvida, não. Muitos dos problemas ainda persistem, mas particularmente na política de saúde do homem, nos interessava muito entender que 10 anos depois de implantação dessa política no Brasil,
como é que estava no dia a dia, no cotidiano, a dinâmica do trabalho, mas muito pensando que, do mesmo jeito que existem padrões culturais que organizam, orientam, regulam formas de experiências masculinas, as instituições também promovem isso. Ao invisibilizar os homens do ponto de vista da sua experiência integral e tratar só pênis e próstata, como se os homens fossem definidos apenas a partir dos genitais, e ignorando que, como diz o próprio texto da política, instituído há 10 anos, 13 agora, que na verdade quando o projeto começou tinha 10, agora temos 13 anos de política, que já dizia, já anunciava no seu documento, no seu texto original, que os principais problemas de saúde da população masculina estão associados exatamente àqueles padrões culturais que orientam reflexões, leituras, críticas e tudo mais. Ou seja, o machismo e o patriarcado construindo limitações, obstáculos para a promoção da saúde do homem. Então, instituir uma política de saúde do homem não deveria jamais ser uma política só de responder a agravos. Ela deveria ser uma política que, aliada a outras políticas, pudesse, principalmente educação, assistência social, não só políticas assim, de saúde para outras populações, mas outras políticas, de modo articulado, pudessem criar, de fato, uma grande frente de promoção à saúde do homem. Essa era a nossa expectativa e esses são os desafios que eu acho que a política ainda enfrenta. Ao mesmo tempo, eu acho que tinha uma outra linha também, acho que eu vou chamar até de linha de cuidado, sabe, com os profissionais e com os gestores de saúde, que era de não também ter de pressuposto que as pessoas teriam má vontade ou teriam má intenção ao desenvolver determinadas práticas na saúde. Muito pelo contrário, entendendo que o campo de gestão pública não é um campo fácil. É um campo que vive à mercê de fluxos eleitorais que acontecem no Brasil a cada 2 anos, de uma instabilidade que não é só da saúde do homem, como os meninos falaram aqui, nas experiências que a gente foi vendo, isso é característico de outras políticas porque tem a ver com a gestão pública em saúde. Então, uma coisa é o plano das ideias, outra coisa é o plano da ação. Então, a gente também já partiu nessa leitura e a gente constatou ao desenvolver a pesquisa que, de fato, atuar no campo das políticas públicas, ou seja, produzir respostas é muito diferente de questionar, problematizar e provocar reflexões. O desafio é muito maior. Essa pesquisa foi desenvolvida num momento bastante complexo da política nacional no Brasil, onde havia um discurso pró uma masculinidade nos últimos 4 anos. Foi muito intenso isso nesse país. Um discurso pró uma masculinidade violenta, agressiva, que se resolvem as coisas com base, entre outras coisas, no armamento da população, armamento privado da população, sem muita discussão sobre, inclusive, os sentidos produzidos sobre masculinidade a partir da gestão pública nacional. E aí eu estou falando, entre vários exemplos, a gente pode pensar as formas como se referia à Covid, a partir da fala do presidente da República, quando dizia que teríamos que tratar as políticas de saúde não como maricas, mas como homens. Entre outras expressões que simbolicamente reafirmam e continuam reafirmando, né, um certo modelo de masculinidade que vai contra a própria política, que é uma política do Estado brasileiro, não uma política de um governo específico. Em linhas gerais, ao mesmo tempo, a gente via oportunidades, porque a gente tinha, pensando nas oportunidades e desafios, né? A política implantada, ainda não implementada em algumas regiões, mas na grande maioria implantada, com pessoas disponíveis. Eu acho que as pessoas que estão aqui vão concordar comigo, que fizeram parte da pesquisa, que as pessoas com as quais a gente conversou tinham boas intenções, tinham bons interesses, tinham as formas de fazer, muitas vezes, ao serem questionados, havia mudanças, mas poderiam ser alteradas, ajustadas, modificadas, mas havia uma motivação. Eu acho que essa é uma coisa importante para o desenvolvimento da própria política, porque as condições que essas pessoas trabalham seriam uma justificativa plena para saírem, para pedir exoneração, para se afastarem do trabalho, e não era essa a dinâmica que a gente via, muito pelo contrário, era um certo sacrifício, inclusive, para poder garantir a atuação ali. Então, oportunidades, política com 10 anos naquele momento, hoje com 3 implementadas, pessoas motivadas, grandes desafios. Primeiro, entre os vários que eu coloquei aqui no primeiro momento, mas já finalizando aqui, garantindo a questão do tempo. Desafios. Primeiro deles, as questões dos territórios.
as dificuldades de ajustar uma política pensada nacionalmente, e aí as falas que me antecederam tratam muito disso e trazem muito disso, e a gente precisa pensar, ou seja, além de uma política nacional, como implementar ajustes pensando contextos territoriais locais e com ordenamentos também de gestão pública diferentes. Segundo, a falta de uma formação em gênero, certo, e direitos sexuais dos gestores e gestoras não é uma formação em saúde do homem, é entender saúde do homem como um tema dentro de um campo mais amplo de estudos e de intervenções políticas em gênero e sexualidade, que, inclusive, a nossa pesquisa gerou a formação, depois que a gente acabou fazendo junto aos gestores e gestoras, quem sabe em algum momento a gente pode falar aqui, mas que, conectando com o primeiro desafio, a gente fez nas capitais, com participação de algumas pessoas do interior e com foco em paternidade especificamente. Então, é necessário pensar um programa de formação mais amplo, que me parece que ainda é pensado muito técnico, muito temático. A forma como eu vejo o campo da saúde do homem no Brasil, das políticas serem pensadas. Um terceiro desafio, penúltimo, é a questão de uma leitura contracolonial mais efetiva. Eu achei muito legal o trabalho que o Pedro apresenta, porque de modo da reflexão do ponto de vista teórico e temático e científico, a gente tem conseguido pensar muito em interseccionalidade, mas a interseccionalidade na prática, a partir de uma leitura contracolonial, ainda é um desafio, porque a gente tem aí séculos de colonização e as nossas instituições públicas, elas repetem muitos modelos que a gente aprendeu com os nossos colonizadores. Então, precisamos descolonizar mesmo a própria gestão pública. E, por último, a fragilidade dos movimentos sociais. A gente percebe que assim, há pouco diálogo dos gestores e gestoras com os movimentos sociais de modo geral, e a institucionalização dessa política, quando foi feita no governo Lula, havia, naquele momento, uma força muito grande dos movimentos sociais, que inclusive eram parceiros diretos na construção da própria política, e aí, nesse momento, a gente percebe que a fragilização dos movimentos sociais e a criminalização desses movimentos tem criado também como é que eu diria, vácuos assim, políticos terríveis para a implementação da política e obstáculos bastante grandes para pensar que ela pode acessar lugares antes não acessados. Então, acho que aqui a ideia era, como eu disse antes, uma breve introdução, e eu tentei fazer também um pouco de uma leitura geral, não dos dados do projeto propriamente dito, mas o porquê desse projeto e as implicações dele, pensando isso que a gente colocou de oportunidades e desafios, certo? Então, tá aqui. Tem alguns comentários importantes, certo? Mas só uma observação técnica para quem está chegando, ou quem já estava aqui há algum tempo. Se vocês olharem no chat aí, a equipe do Coloque, da organização, está informando sobre a possibilidade de ter certificado dessa atividade. Então, quem está assistindo a gravação, não, mas para quem está aqui agora, nesse momento, porque depois vão assistir, mas quem está aqui online agora pode acessar esse link que está aí no chat, que é do formulário para certificado de participação nessa atividade. Está aqui. E aí tem um comentário aqui do Ricardo, não sei se é Bortoli ou Bortoli, acho que é Bortoli, que pede acho que ele está fazendo uma contribuição importante para que a gente possa comentar também, né? Para a possibilidade de pensar uma política de saúde do homem num conceito de saúde baseado nos determinantes sociais, certo? Então, quem quiser comentar, não sei se o Marcos gostaria de comentar isso. Assim, posso comentar, mas eu queria, a partir da sua fala, última agora, né, pensar em algo que acho que atravessa um pouco, né, essa discussão sobre a implementação, né, da política, né, como eu dizia na minha apresentação, né, uma política que nasce, né, de gabinete, né, e vai se espraiando pelos diferentes territórios, que eu acho que é uma dificuldade entre
não, a implementação ela prevê, entre outras coisas, não somente isso, mas dentre outras coisas, uma certa institucionalidade da política, né? Então, a gente vê uma fragilidade ainda nesse processo de institucionalizar a política. O que eu quero dizer isso? Né? Assim, chama atenção, isso aconteceu em vários lugares, mas Eric ressaltou isso, quer dizer, assim, além da rotatividade, né, de gestores frente a isso, cada um vai e leva embaixo do braço, né? E aí o que chega não tem uma memória do que foi feito, né? Isso, para mim, é muito revelador do que eu estou chamando aqui de institucionalidade da política, né? Ainda vejo ela muito personalizada, né? Então, ela acontece muito pelo compromisso de pessoas, né? Mas não necessariamente um compromisso institucional nessas instâncias que deveriam, né, não só facilitar e promover os meios para que ela se fizesse, né, na sua plenitude, enfim, né, tivesse um alcance maior, respeitando as diferenças de contexto, etc. e tal, mas ainda muito personalizado, né? Eu terminei minha fala falando sobre essa amostra de experiências que eu tive, e é impressionante, porque assim, é porque está a enfermeira X, porque está o enfermeiro Y, porque está o trabalhador Z, naquele momento em que ele tem, ou ela tem, um compromisso de fazer um trabalho legal, de fazer um trabalho bem feito, e literalmente dando nó em pingo d'água, né? Porque não tem, né, aquilo, né, que Adriano chamava atenção, né, em relação às questões orçamentárias e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, né, desses desafios, né, como é que a gente pensa essa implementação a partir de uma certa institucionalização, né, que deixe de ser uma política mais periférica, né, e que vai acontecer em novembro, por exemplo, né, vai se pautar muito nos eventos específicos, ou nas ações muito específicas, mas pense ela na sua institucionalidade plena como uma política de ação, de atenção integral, né, a um grupo social específico, né. Mas acho que o Ricardo ele tem toda razão, né, porque ele chama a atenção dos determinantes sociais. Assim, eu gosto muito de pensar na questão, né, que o Pedro trouxe na apresentação dele, dessa análise interseccional, né, de pensar isso a partir desse entrelaçamento desses diferentes marcadores sociais da diferença, né? Então, a gente não fala, apesar da política reconhecer as diferenças e as diversidades, se trabalha com uma certa concepção universal de homem, né? Não é à toa que a política é do homem, no singular, né? A nomeação ela já revela, de alguma maneira, isso, mas como a gente precisa pensar, né, nas questões da masculinidade atrelada a outras dimensões sociais, né, culturais e políticas que atravessam a vida desses sujeitos, né? Então, assim, não daria para pensar nesse homem universal, né? Mas o que significa ser um homem ribeirinho, um homem quilombola, né? Um homem negro, um homem trans, um homem com deficiência, enfim, né? Nas suas diferentes possibilidades aí. Então, assim, acho que tem tudo a ver e que acaba, né, dialogando aqui com o que a gente apresentou ao longo dessas 4, 5 apresentações, né? Legal, Marcos. Alguém mais quer comentar? Pode ser, inclusive, comentários, Pedro, sobre tanto as questões que a gente levantou, mas as falas dos outros também, porque a ideia, infelizmente, aqui nesse, como eu estava falando, não é o desejável, mas é o possível. No desejável é que a gente, numa sessão, a gente pudesse, inclusive, poder ouvir diretamente as pessoas que estariam na sessão, né? Mas aqui a gente não pode ouvir, eu reafirmo, as pessoas têm um chat aí, podem, por favor, fazer comentários, e inclusive o próprio Ricardo aqui já reagiu, colocando, sim, em brilhante consideração, Marcos. Então, vamos lá, vamos seguindo. Pedro? Não, eu estava percebendo, né, acho que foi na fala do Eric, sobre a questão, né, e do Marcos também, até anotei aqui, o Keep, porque eu achei muito interessante. E quando eu vou para analisar os projetos de Novembro Azul, eu percebo que em cada ano tinha um coordenador da saúde do homem diferente.
E mesmo com a secretária de saúde também mudou durante esse período. Então as pessoas vão, e aí quando eu vejo, eu comento essa resposta, a secretaria está aqui disponível para você vir aqui conversar com a gente, sendo que o meu pedido foi específico, eu quero o projeto do Novembro Azul, o pedido era só esse. A gente percebe o tom e até a carta que o gestor envia, num tom muito defensivo da Secretaria de Saúde, a gente tira essa conclusão desse tom muito personalista, de você se colocar como, não como você está representando uma instituição, mas você está se defendendo, ou você está defendendo o seu gestor, enfim, de uma coisa muito, muito pessoal, muito individualista, e quando você vai olhar de um projeto para o outro também, não tem memória institucional, para pensar, tá, a gente fez isso em 2017 e agora em 2018 a gente pode expandir. Em 2019, isso aqui não funcionou, a gente não encontra isso entre os projetos, né? E nem na carta que ele escreveu ele poderia estar falando sobre isso, mas não fala. Então, como eu percebo assim, a gente percebe no final do trabalho, como não tem memória institucional e como essas coisas ficam muito individualizadas. E concentradas em uma pessoa. Então, se tem uma pessoa para poder fazer aquilo, acontece. Se não, só se for de muito interesse, sei lá, um dos projetos era mudar o nome de uma das unidades de saúde, uma das ações do projeto, para criar o quê? Como uma forma de campanha, né? Para estar a prefeita lá, corta faixa, esse tipo de coisa. E a política fica muito, enfim, numa campanha mais nessa ideia de medidas de sensibilização. Vamos falar sobre isso, mas os homens são responsáveis por fazer isso e não a política pública que está falhando de chegar nesses homens, sabe? É essa troca, essa inversão para responsabilizar esses homens por não procurarem um serviço de saúde. Porque, por exemplo, se o atendimento noturno é uma coisa que pode funcionar para esses homens que trabalham, então por que essa medida não ocorre durante o ano? Né? Por que não ocorre mais vezes ao longo do ano do que só em novembro? Enfim, acho que esse é um dos comentários que eu queria fazer. Obrigado. Maravilha, eu levantei a mão também, porque eu fui instigado um pouquinho a parte da tua apresentação, Pedro, porque assim, é interessante é como se fosse assim, representantes de governo com medo da ciência. Eu acho que existe um processo de judicialização da ciência no Brasil que começa progressivamente com a institucionalização dos comitês de ética em pesquisa com seres humanos, que de ética não conversam nada, não dialogam nada, é protocolar e é muitas vezes mais jurídico do que qualquer coisa. Isso vai se expandindo aos processos de avaliação, por exemplo, da pós-graduação, que foram no nosso país paralisados durante um período a partir de um processo motivado, um processo orientado juridicamente, inclusive produzido por pessoas que não entendiam absolutamente nada dos processos de avaliação, e criou-se todo um cenário, né, onde tudo era subjúdice. Estamos apresentando o Qualis, mas não é o Qualis, é o Qualis subjúdice. Estamos falando da avaliação dos programas de pós-graduação, mas ninguém pode divulgar. Se você divulgar, os coordenadores dos cursos de pós-graduação no Brasil, que são os centros de produção de conhecimento científico no país inteiro, inclusive vinculada a maioria deles às instituições públicas, os coordenadores receberam um ofício que dizia que, se fosse divulgado, arcaria com implicações jurídicas em relação a isso. Ao mesmo tempo, uma postura anti-ciência que se expandiu durante a Covid, né? Inicialmente, o presidente da República e a gestão pública nacional ignorando a importância do que estava acontecendo e a gravidade, e depois a lógica de adotar, inclusive questionando a Organização Mundial de Saúde, questionando as instituições, ouvindo pessoas que não tinham absolutamente nenhum respaldo científico para poder se basear, e tumultuando quando poderia estar pensando de uma forma mais estruturada. Então, assim, recentemente a gente teve, né, Marcos Nascimento, uma revista científica no campo da saúde coletiva que recebeu
do mesmo jeito que você recebeu, Pedro, uma carta, a revista recebeu uma carta de um secretário de saúde vinculado ao governo federal, questionando um artigo dentro da revista que fazia análises críticas sobre a implementação da política, dizendo que aquele artigo produzia inverdades e que a gestão pública tinha feito, sim, tudo aquilo que o artigo fazia críticas, ou seja, o artigo mostrava os furos, as dificuldades, os problemas que tinham sido gerados pela gestão nacional, e uma carta enviada, então, para a revista do secretário, ou seja, a força institucional sendo utilizada para poder coibir conhecimento. Então, eu acho que é surpreendente o caso do que aconteceu contigo, mas ele é coerente dentro de um movimento mais amplo, sabe, de controle e regulação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, não teve recurso para fazer em 2020 uma grande pesquisa nacional sobre quem somos. Ou seja, a gente está fazendo agora. Na boca de uma eleição, semana retrasada, teve uma pessoa que bateu aqui na minha porta fazendo pesquisa do IBGE, pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha acontecido. Tive o maior prazer, quase que eu chamei a pessoa para tomar um cafezinho comigo. Vem cá, é muito bom. Mas ver como que a gente está. Assim, eu fiz isso. Ótimo. Então, assim, é um cenário complexo que a gente precisa entender para poder compreender a política de saúde do homem, senão a gente não vai compreender essa complexidade, que não é, assim, não podemos fazer um olhar de foco, né? Às vezes a gente tem que fazer um olhar de grande angular, sabe? Tipo, para poder perceber essas dinâmicas. Ao mesmo tempo, só um toque também, acho que quando você colocou nessa carta que ele diz, os homens, a política de saúde do homem não cresce porque os homens não procuram. É basicamente isso que ele está dizendo. Ela não se desenvolve porque os homens não procuram. Quando a gente trabalha com os homens dizem o contrário. Os homens dizem, a gente procura sim, só que quando chega lá, não tem horário para atender, não tem... Então, assim, tem um ruído de comunicação, para não chamar outra coisa, nesse diálogo. Para mim, a população como um todo não tem como mudar isso, as instituições têm. Então, acho que é assim, pensar as políticas públicas voltado para a população de modo geral, e nesse caso que a gente está tratando aqui, da política de saúde do homem, que diz que a população não busca, tem que trabalhar em duas medidas. Fortalecer, então, a participação da população, porque nunca foi, dentro da lógica do SUS, a perspectiva do gabinete, de ficar esperando que as pessoas vão. As unidades de saúde não foram criadas exatamente para poder estar no território, agentes comunitários de saúde não foram pensados como pessoas que vão ao território para não precisar, e que já são do território, inclusive, conhece o território para que as pessoas não precisem ir à unidade de saúde. Então, por que essa postura de expectativa, sabe? Ao invés de atuação. Ou seja, não está cumprindo as premissas do SUS, não está cumprindo a dinâmica que se pensa para a promoção à saúde e especialmente a atenção primária. Acho que é bem interessante a gente poder pensar isso também, né? Tem mais alguns comentários aqui. Que para os participantes, a informação aqui que foi dada pela organização do evento é que o áudio e a câmera foram ativados. Caso queira perguntar alguma coisa, lembre-se de levantar a mão. Olha que legal. E para a sua pergunta seja respondida. Então, quem estiver aqui agora, para além da gente que está apresentando, pode também levantar a mão aqui, tá? E a gente abre para que vocês possam também fazer comentários. Isso seria muito bom. É um convite, tá? Tem um comentário, então, do Ricardo. Ricardo, se você, inclusive, quiser ligar a câmera ou ligar o microfone e quiser fazer a tua pergunta, você consegue? Porque o sistema, não sei, parece talvez ainda não está funcionando. A pessoa que está organizando o sistema pode... Ya le activé, pero... Hola, se abre la posibilidad así de Ricardo y toda la gente que pueda hacer Sí, ya le comentarios. activé el micrófono y el video, pero no sé por qué no lo activa. Y me sigue mandando el mensaje, entonces te comparto. Ok, quem sabe seja a timidez do Ricardo, mas eu vou ler, tá, Ricardo? Se você quiser depois ligar o microfone. Daria, então, para se dizer um comentário dele, né, que a política de saúde do homem ainda é quase que inexistente por parte do Estado. Mas é importante considerar que os homens são invisibilizados, inclusive, pelas políticas públicas. Não somente a saúde. As práticas executadas pelo Serviço de Assistência ainda excluem os homens dos atendimentos. Davi Cardoso e o professor Adriano
tem estudos que discutem essa invisibilidade dos homens nos SUAS. Se individualiza a questão como se fosse o sujeito o responsável. Acho que ele está dialogando exatamente com essa leitura que a gente está fazendo mais ampla, né? E particularmente sobre essa questão da desresponsabilização dos gestores e a responsabilização da população sobre os problemas e o não desenvolvimento da política. Eu só não diria que ela é inexistente, tá, Ricardo? Eu não sei o quanto tempo você se aproximou desse campo, mas há 25 anos, mais ou menos, né, Marcos? Eu ia dizer cabelos brancos, nosso cabelo e barba branca, para poder incluir nós dois, nos denunciam. O cenário era bem mais, sei lá, desértico. Naquele momento não havia nem sequer a possibilidade de pensar uma política. Eu acho que a gente hoje tem outro nível de problema, sabe? Eu acho que não é mais haver ou não haver a política. Eu acho que a política está implantada dentro da lógica das leituras sobre saúde coletiva. Existe uma diferenciação entre implantado e implementado. Então, nacionalmente, eu acho que ela está implantada. Implementado significa um processo já de poder, inclusive, avaliar e analisar desenvolvimentos e tal. Então, em algumas regiões, a gente já consegue ver isso, mas ainda, hoje, os desafios são de outra ordem, são dessa ordem que a gente está falando, sabe? Plenamente, não. Eu não diria que ela está implantada plenamente. Inexistente também, eu acho que não dá para dizer, porque senão a gente não vai poder analisar, inclusive, quais são as repercussões negativas, por exemplo, nos espaços onde há resistência. Porque Marcos estava falando, por exemplo, de que, de fato, não adianta pessoas motivadas. Não adianta uma política se sustenta a partir de posicionamentos individuais. Agora, sem pessoas motivadas, de fato, uma política não anda muito, não. Principalmente se o Estado não tem interesse. E alguns territórios brasileiros têm tido resistência à política pela fala direta e pelas ações de gestores públicos. Então, nessa experiência que a gente teve, a partir desse projeto de pesquisa, fazer uma formação e acompanhar as experiências nos estados, a gente teve dificuldades em alguns estados, onde não há interesse público. Então, assim, a gente pode dizer que as duas coisas são necessárias e importantes, né? A legitimidade do ponto de vista das instituições e da gestão e, ao mesmo tempo, a motivação e o desenvolvimento, o investimento das pessoas. E eu falo isso não só do campo da gestão, mas até do campo da produção científica sobre masculinidades, que tem, assim, do ponto de vista do Estado brasileiro, a gente está resistindo, porque as políticas de incentivo, produção científica, deixaram nos últimos anos de investir em campos de reflexão crítica mais profunda e passaram a investir naquilo que está chamando de áreas estratégicas. E a área estratégica não envolve filosofia, história, não envolve sociologia, não envolve psicologia social, não envolve saúde coletiva crítica. Então, a gente precisa entender também que, quando não há interesse do Estado, a gente acaba ficando à mercê, de fato, da população, e isso reflete, inclusive, na própria produção científica, né? Não sei, o Éric, Adriano, Pedro, quiserem, Marcos. Eu quero comentar algumas coisas quando o Ricardo, né? O Ricardo traz essa discussão dos determinantes sociais, eu fiquei refletindo aqui sobre eles e pensando no que tu falaste sobre a intersetorialidade também, Benê. Porque o quanto a gente deve trabalhar enquanto profissionais de saúde em parceria com esses outros setores. Por exemplo, pensando num determinante como é o trabalho, a gente tem uma discussão muito grande dentro de um projeto pensando paternidades e uma demanda enorme dos gestores a dificuldade de que esses homens consigam ir para a unidade por conta do seu trabalho. Claro que tem várias questões aí envolvidas, porque as mulheres também estão trabalhando em trabalhos mais precários, com uma menor renda do que o dos homens, e elas conseguem acessar. Mas se a gente pensar que, de fato, a maior parte da população brasileira
sobrevive trabalhando como autônomo ou trabalhando em algumas funções, em alguns trabalhos extremamente precários, esses trabalhos eles dão uma possibilidade menor para você ter, por exemplo, uma flexibilidade de sair do seu trabalho para ir visitar buscar algum atendimento em saúde. Às vezes, até por conta da baixa remuneração, a gente está vendo isso agora, está havendo uma discussão muito grande na eleição do quanto várias pessoas não estão indo votar porque, às vezes, você não tem dinheiro para pegar um ônibus e se transportar até o teu local de votação. Então, o trabalho, a renda são determinantes assim, muito importantes para a gente pensar a saúde desses homens, a própria educação, se a gente pensar também como ela aparece, como vários profissionais de saúde têm uma dificuldade às vezes, de passar as suas orientações para a população, aquelas pessoas com uma baixa escolaridade podem ter alguma dificuldade também de compreender algumas dessas orientações, e a gente ainda está num país com uma quantidade de pessoas não alfabetizadas que é muito grande, então essas pessoas sequer vão conseguir ler a bula de um remédio. Tem vários colegas profissionais de saúde que às vezes não identificam isso e passam receitas para a população e a pessoa sequer sabe ler, sabe? Então, aí você pensar também a alimentação, o quanto a gente vive num momento de consumo de alimentos ultraprocessados, que é cada vez maior. E esses alimentos, eles são cada vez mais baratos, né? Tem um documentário muito interessante chamado Muito Além do Peso, que mostra que esses alimentos ultraprocessados, eles chegam em todas as classes sociais. Tá? Então, tanto o pobre quanto o rico está consumindo alimentos extremamente prejudiciais para a saúde. Inclusive, esses alimentos chegam nas aldeias indígenas, nas comunidades quilombolas, para vocês verem a dimensão que é essa indústria. Então, você tem um consumo de alimentos ultraprocessados enorme, de agrotóxicos muito grande também. O Benedito, inclusive, tem trabalhado muito próximo do povo da agricultura familiar em Recife. Então, a gente precisa andar muito perto pensar muito nessa política de alimentação, de valorização da agricultura familiar, de políticas de proteção ambiental. A gente está vivendo um momento assim em que a devastação da floresta amazônica é cada vez maior, o número de queimadas tem crescido absurdamente, e isso tem um impacto não só na saúde do homem, mas de todo mundo, porque essa fumaça que vem no ar, ela também nos intoxica, né? Então, produz vários problemas respiratórios. A gente vai pensar também na segurança pública, esse processo de criminalização da população negra que existe, né? Você pensar que a pessoa que mais está em perigo hoje em dia no Brasil são os jovens negros moradores da periferia, que são os que mais têm morrido por conta de homicídios e armas, etc. E a questão do transporte, para pensar em mais um determinante, o quanto é importante a gente ter ouvido muito isso dos gestores, dos profissionais de saúde, a dificuldade que eles têm de que, quando você trabalha em comunidades muito remotas, de que essas pessoas consigam chegar à unidade de saúde, porque às vezes é muito distante daquela unidade, ele não tem dinheiro para pegar um transporte via, às vezes bicicleta é muito distante, você tem que pedalar quilômetros e quilômetros. Então, são várias questões e, de fato, a gente precisa pensar, não tem como a gente pensar a saúde do homem sem pensar todas essas dimensões de determinantes sociais. Perfeito, Eric. Olá, Ricardo. Tudo bom? Tudo bem? Então, finalmente, né? Eu consegui ligar o computador, um outro computador aqui para poder acessar a câmera. Peço desculpa aí enfim, né? Queria
agradecer pela oportunidade de poder conversar um pouquinho aqui nessa discussão e dizer que é um privilégio estar aqui com o professor Adriano, que foi meu orientador da minha tese de doutorado, e enfim, com o Benedito Medrado, que já conheço há bastante tempo, teoricamente, né? E o Marcos Nascimento também, né? Além de outros, né, homens que estão implicados com a discussão, né, das masculinidades, e quero dizer para vocês assim que essa questão da saúde me deixa muito incomodado, né, porque, de fato, eu atuo com os grupos, com os grupos reflexivos, né, para homens autores de violência já há bastante tempo, e as práticas profissionais, acho que o Adriano, né, e até o David, que é um psicólogo que discute um pouco isso dentro da assistência social, né, há uma certa invisibilidade, né, dos homens em todas as políticas públicas, né, mas poder pensar a questão da saúde, né, através dos determinantes, eu acho que o Eric trouxe importantes apontamentos aqui nesse trecho da fala dele que eu consegui pegar, né, é poder pensar em toda uma relação, né, desse sujeito, né, ou dos sujeitos com o meio onde é que está inserido. E assim, gente, a atuação profissional por parte dos trabalhadores, das políticas públicas ou dos serviços, né, ainda está muito atrelada a uma visão muito machista, equivocada, né, reducionista, né, que não reconhece, né, que o serviço tem que buscar meios de mobilizar e criar estratégias para que as pessoas participem, inclusive os homens, né, coisas simples como questão de horário, né, ou até mesmo de fazer um processo de entender que esse sujeito é parte do atendimento. Eu fui fazer uma formação, o Daniel, que é um outro colega, orientando o Adriano também, recentemente, com o pessoal, e aí teve um assistente social que falou, olha, eu não sou obrigado a atender racista, não sou obrigado a atender capacitista, não sou obrigado a atender machista, não sou obrigado a atender homem dentro do CREAS, né, por exemplo. E aí, assim, né, existe um preconceito, tá? Um tabu, né, ainda muito, muito consistente, né, pela parte dos profissionais ainda que conduzem e operacionalizam as políticas públicas, muito além também dos gestores, né, também. Porque agora é necessário pensar, né, que isso também é reflexo do processo de educação, né, em que medida a gente tem discutido isso dentro da própria formação, né, nos cursos, né, de graduação da psico, do serviço social, né, quais são, né, como é que é a nossa entrada, né, para poder discutir a questão de gênero, a questão das masculinidades, né, nessa perspectiva, né? A gente está fazendo isso, né, porque, de certa forma, que eu digo para vocês, quando eu falo, eu citei no chat, no chat antes, né, gente, olha, né, para mim quase não há saúde do homem, né? Tu não vê, porque é muito ridículo pensar na saúde do homem, né, no Novembro Azul, é um absurdo isso, não se pode pensar na saúde através de uma perspectiva da doença, tá? Ou do biológico, enfim, bom, acabou, eu não vou falar mais, porque senão acabo também monopolizando muito a fala, mas queria parabenizar o grupo aqui e dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Obrigadão, Ricardo. Acho que é interessante a interlocução sempre, né? Porque a gente vai conseguindo, acho que de algum modo, fortalecer um campo. Eu acho que isso aqui é necessário. A gente, inclusive, nadando contra a maré. Eu acho que é isso que a gente está vivenciando. Assim, quando essa política foi pensada, tinha muitos desafios, tá? Não tinha aquilo que Marcos colocou, inclusive, é fundamental, assim. Não havia um movimento social organizado de homens, até porque a gente sempre tem que trabalhar na controvérsia das masculinidades, né? É o mesmo homem que é vítima da violência urbana, é o mesmo homem que também produz a violência urbana. Então, assim, não é a mesma coisa de você pensar, sei lá, violência de gênero, as pessoas sempre falam, mas os homens também batem nas mulheres, do mesmo jeito que as mulheres batem nos homens. Quando a gente vai olhar os números, e aí por isso que as informações são importantes, nesse momento
A gente, à mercê de um governo que não quer mostrar a realidade social e política do seu país, a gente fica sem números confiáveis para poder dizer, olha, pandemia, a gente sabe pelos relatos que aumentou o número de, pelo menos, denúncias de violência. E aí, quem são os autores de violência? Mesmo quando a gente fala assim, mas existe o extermínio da população negra, negra de um modo geral, quando a gente vai ver, é um extermínio da população negra masculina, principalmente pela violência urbana. Mas quando a gente olha a violência de gênero, os principais autores da violência de gênero são homens, do mesmo jeito que a violência urbana. Mas as principais vítimas, é horrível essas denominações, mas as pessoas que sofrem a violência, em sua grande maioria, de gênero, são mulheres. Então, a gente tem que entender essa complexidade para poder trabalhar. E quando... Eu gosto muito da antropologia, sabe? Que eu acho que ela consegue humanizar as nossas reflexões do ponto de vista das práticas e pensar que as convenções elas se atualizam, né, no cotidiano. Elas não estão sobrevoando as nossas cabeças, elas estão ali, operando a nossa vida o tempo inteiro. E quando a gente vai propor uma política, parece que a gente tenta propor uma política de cima para baixo, também na lógica de enquadramentos, sabe? Assim, é uma política sobre do homem, é no singular. Mas aí a gente pensa, mas será que essa política inclui todos os homens? Que noção de homem é essa que essa política está trazendo? Porque, assim, eu lembro muito da experiência em Boa Vista, que a gente estava, Eric, e aí foi bem interessante, quando uma pessoa disse assim, olha, era uma gestora de saúde do homem, ou pelo menos gestora em saúde, que estava interessada na política de saúde do homem, e ela disse, tá, mas tudo que vocês estão falando aí está muito longe do homem com o qual eu dialogo. Porque o homem com o qual ela dialoga é a exemplo do candidato à presidência da República, ex-presidente do nosso país, que hoje está completando 77 anos, que, eu não sei se vocês sabem, mas há duas datas de nascimento para esse senhor. Existe a data de hoje, que é a data que ele nasceu, e existe a data de registro de nascimento, que é uma outra data. Essa outra data é por causa do seguinte, ele, como muitas pessoas que residem no Brasil profundo, que estão no sertão, que estão no interior, que nasceram no que a gente diz roça, foi registrado aos 7 anos de idade. Isso não é um caso isolado. Por quê? Porque a mãe dele juntou todos os filhos para poder fazer registro tudo ao mesmo tempo. Porque na roça não tinha registro, nasceu lá, ficava lá, não havia registro. Sem registro você não é ninguém, você não é cidadão. E ele vai para São Paulo, na cidade de Vicente de Carvalho, que é onde mora minha tia, por isso que eu memorizo o nome da cidade, na cidade onde o pai dele estava já, na lógica do êxodo rural, trabalhando em condições precárias para poder levar a família para morar em São Paulo. Então, quando a mãe vai registrar o filho, e os pais vão registrar a dona Lindu, que é a mãe de Lula, vai registrar o filho, na verdade, os filhos, ela leva toda a lista dos filhos. E aí é muito interessante, porque parece uma coisa específica, e eu digo, não é muito recorrente. O que é que aconteceu? A escrivã, na hora, disse, não bota o nome de Sebastiana, não. É um nome tão feio, coloca meu nome, que é Ruth, na irmã de Lula. Lula tem um nome de uma irmã chamada Ruth, que é o nome da escrivã, que na hora, olhando para aquela sujeita, que não é uma cidadã, na perspectiva, provavelmente, dessa escrivã, registra. A mãe ficou tão atordoada que disse, vai, bota aí, pelo menos eu saio já com o papel daqui. E se confundiu na hora e colocou a data de aniversário de Lula numa outra data, que é no mês de outubro também, mas já no começo do mês. Esse homem é um homem que é um potencial usuário do serviço de saúde. Um homem que nem sequer se percebe como cidadão dentro de uma dinâmica familiar de exclusão a tal ponto que acessar o serviço de saúde já é um grande desafio, sabe? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre esse homem que vem de uma estrutura familiar que não é considerada a partir do seu lugar de cidadania, não tem direitos reconhecidos, então como promover saúde para essa população? Tem que partir do primeiro ponto, exatamente do reconhecimento como cidadã e cidadão, que a maior parte da população brasileira, preta e pobre, não tem nesse país. Quando a gente fala, horário de trabalho, quem trabalha? Qual é o homem que trabalha?
Quem é que fala sobre isso? Será que trabalha? Provavelmente sim, porque são gestores que estão falando sobre isso, são os pesquisadores que muitas vezes falam sobre isso. Mas a população mesmo, quando se ampliou os horários de trabalho, de atendimento, inclusive que é muito complicado, né, Eric, quando a gente fala de trabalho, porque assim, eu vou cuidar da minha saúde fora do horário do trabalho. Porque o horário de trabalho não é o horário para me preocupar com a saúde. O corpo produtivo não pode adoecer. Vê como as conexões são perversas no final. Porque isso não afeta um grande empresário, não afeta os homens brancos de classe média, que têm uma outra relação de trabalho e uma outra relação com a cidadania. E eu traria também aí, para costurar ainda mais e complexificar mais, não os tipos de homem. Eu tenho muito incômodo com essa ideia dos tipos de homens, porque é muito comum a gente ver nas campanhas, inclusive, veja, tem vários tipos de homem. Não tem tipo de homem. São condições particulares de exercício da masculinidade ou da experiência como homem. As condições podem mudar em alguns momentos, mas em alguns outros não. São condições que muitas vezes são limitantes ao exercício da cidadania e à promoção da saúde. E eu ainda vejo muito, quando a gente fala em política de saúde do homem, o olhar cis heteronormativo, por exemplo. A gente fica o tempo inteiro comparando com a política de saúde da mulher. E aí, de fato, a gente precisa pensar experiências e condições masculinas para quebrar com essa ideia de homem no singular, para que a política possa também ser plural. Porque eu acho que a política ainda ela é muito singular. Ela não pensa um sujeito homem diverso, plural e plástico, sabe? Pensa um homem no singular e ponto. E eu acho que talvez esse seja um grande desafio ainda a superar, né? É voltar como as mulheres feministas negras dizem, por acaso eu não sou mulher? Do mesmo jeito a gente perguntar assim, será que quando a gente está falando da política de saúde do homem, a gente está incluindo todas as condições e possibilidades de experiência masculina? É mais desabafo, tá? Mas muito provocado a partir do que vocês colocaram aqui. Temos 15 minutos ainda, se alguém quiser. Temos 3 minutos. 3? É desde o momento em que a sala foi aberta. Ela colocou 5 minutos aqui no chat, não sei. Foi? Talvez acabe un poco antes, no sé. Que eu estava Es achando que luego a gente viene como ia el siguiente evento para que igual puedan asistir ustedes. perfeito. Cuando se Ok. van. Entonces, gracias. Se pudesse, eu ficaria muito mais aqui. Mas gostei muito da nossa experiência. Que bom que ficou gravado, depois a gente pode acessar. Peguem no chat a possibilidade do certificado, porque fica registrado o seu nome lá também. E aí, quem tiver interesse pode nos procurar nas redes sociais, de um modo geral, pelos próprios nomes da gente, ou pelos grupos de pesquisa que a gente integra, e pelo Lattes. Todos nós somos pesquisadores e pesquisadoras, e essa rede social chamada Lattes traz um pouco das nossas produções, e é isso, tá bom? Um abraço, gente, e até já. Abraço, gente. Bom vê-los novamente. Até daqui a pouco. Tchau. Obrigado. Tchau. Até o seguinte. Gracias a todos. Ahorita acabo Gracias también. Gracias.